Como fazer uma planilha de controle financeiro no Excel de grátis? Eu e você juntos vamos fazer do zero essa planilha que você está vendo, com gráficos totalmente funcional e dinâmico. Se você trocar o ano aqui em cima, Enter, automaticamente as análises são atualizadas para você. Você consegue ter algo bem preciso. Deixa eu voltar aqui o que estava. Enter. Você consegue visualizar todas as categorias de entrada que você tem e o valor, as saídas e o valor, e um resumo geral do que entrou, do que saiu e do saldo, para cada um dos meses que você registrou na sua planilha de controle financeiro. Você vai ter data, mês e ano é automático, não precisa se preocupar. Você vai colocar se é uma entrada ou se é uma saída, e automaticamente a categoria vai corresponder, saída ou entrada. Então essa lista que você está vendo, sim, ela atualiza automaticamente. Coloca o valor e pronto. É assim que a gente cadastra o que entra e o que sai. E depois, todo o resto é feito de modo bem automatizado. Inclusive o gráfico, onde você consegue ver em verde a receita e em vermelho a saída, que entrou e o que saiu. E essa linha azul é o saldo. Então, além de você acompanhar o que entrou e o que saiu, você também consegue visualizar o saldo da sua planilha por mês. Então vamos ver agora na prática, juntos, como fazer essa planilha aqui. Vamos lá. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha financeira aqui no Excel, eu vou clicar aqui em cima na primeira linha para selecionar toda a linha e então página inicial, vou colocar aqui uma corzinha diferente, pode ser um azul. Agora clicando só na primeira célula, eu vou escrever o nome da minha planilha. Planilha financeira. Enter. Vou clicar de novo nessa célula e aqui em página inicial vou aumentar bastante o tamanho da fonte, para ficar mais fácil de eu visualizar. Vou também mudar a cor da fonte para ficar melhor. Coloco aqui uma espessura diferente. Posso clicar agora na linha 2 e colocar também uma outra cor, talvez aqui um amarelo. E nessa divisão de linha 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, só para deixar a linha 2 um pouquinho mais fininha. E olha que legal o título que ficou da nossa planilha. Planilha financeira. É claro, pessoal, que você pode usar a cor que você quiser. Aqui foi só um exemplo, uma sugestão de como fazer. Agora vamos lá começar a inserir as informações importantes. Então nesta célula aqui do lado, eu posso escrever data, que vai ser aonde eu vou colocar uma data que eu recebi ou teve saída de dinheiro, tá bom? Vamos pensar de forma simples e objetiva, entrada e saída. E logo depois já vou colocar mês e ano. Essas duas colunas vão retornar automaticamente o mês e o ano da data em questão. Logo depois eu posso ter o tipo, entrada ou saída. Posso ter também aqui uma categoria e, por fim, o valor. Simples assim. Se você quiser, dá também para adicionar uma coluna de observação, para você poder escrever alguma coisa importante. Você também pode colocar uma coluna de tipo de pagamento, forma de pagamento, boleto, cartão, enfim. Então são várias sugestões que dá para fazer de maneira diferente. Logo abaixo da data, eu vou colocar, por exemplo, a data do dia 1/1 de 2026. Enter. Automaticamente, a partir dessa data, deixa eu clicar na divisão de coluna B com C e arrastar para a direita, para eu poder ter mais espaço. Como que eu retorno o mês a partir da data? Fazendo igual, usando a função mês aqui do Excel. E muito importante, coloca acento no mês, porque senão você não vai conseguir achar essa função aqui dentro. 2 cliques para selecionar. 1, 2. Número de série, vou clicar em cima da data e então apertar o Enter. Pronto, mês 1. Porém, se eu tivesse colocado uma data diferente, 15/7/2026, Enter, automaticamente iria aparecer 7, porque é o mês da data que eu digitei. O ano, igual, ano, 2 cliques, 1, 2, e clico em cima da data e aperto o Enter. Tudo isso, pessoal, vai ser muito importante lá na hora da gente fazer os relatórios, o gráfico, tá bom? É por isso que eu estou fazendo isso aqui. Tipo, vai ser ou entrada ou saída. Então, para simplificar, eu posso muito bem criar uma lista no Excel com essas duas opções, entrada e saída. Clico nessa célula aqui, então, e vou em dados. Lá na direita eu seleciono validação de dados e vou aqui em permitir qualquer valor e troco para lista. Aqui dentro da fonte eu vou escrever entrada, ponto e vírgula, saída. Enter. O Excel já criou para mim essas duas opções, entrada e saída. Vou também aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E para ir mais além, olha que legal que eu vou fazer aqui. Vou clicar embaixo dessa coluna aqui do tipo. E toda a saída eu quero ficar de vermelho.
e toda a entrada eu quero deixar de verde. Então, eu vou clicar aqui em cima em página inicial, lá na direita, formatação, regras é igual a. Aí toda vez que eu tiver uma saída, eu quero pintar de vermelho. Ok. E se for uma entrada, eu quero pintar de verde. Então eu vou no mesmo lugar e escrevo entrada e pego a cor verde. Pronto, pessoal, já está automático. Entrada, saída. Categoria, eu preciso escolher uma categoria que eu tenho. Entrada é uma categoria, saída é outra. Mas de onde que eu posso puxar essas categorias? Digamos o seguinte, em saídas, o que a gente pode ter? Podemos ter aluguel, podemos ter também conta de luz, água, vamos pensar aqui, convênio, etc. Né? Alguns exemplos apenas. Você não precisa usar o que eu estou falando, é só exemplo. E como entrada, o que a gente pode ter? Salário, também dá para ter uma hora extra, um bônus que a gente ganhou, enfim. Às vezes alguma venda de alguma coisa, tudo que entrou dinheiro na nossa conta, uma categoria. Então a gente pode cadastrar essas categorias dentro de entrada e também dentro de saída as respectivas categorias. Só que para a gente poder fazer isso, já vamos deixar configurado então. Aqui temos a planilha 1, que é referente a essa planilha financeira. Então deixa eu clicar com o botão direito do mouse em cima dessa planilha 1 e então renomear. Aqui eu vou escrever entradas e saídas. Enter. Agora eu vou clicar aqui no botãozinho de mais para poder criar uma nova planilha. E então, botão direito, renomear. Eu vou chamar essa planilha de análises. Enter. E é justamente aqui em análises que vamos poder cadastrar essas categorias, tanto de entrada quanto de saída. Então deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Vou voltar aqui nas entradas e saídas. E aqui em planilha financeira, deixa eu selecionar linha 1 e linha 2. Selecionei, beleza? Deixa eu apertar aqui agora o Ctrl C para copiar e depois o Ctrl V para colar. Copia e cola. Ctrl C copiou, venho nas análises, clico na primeira linha, Ctrl V para colar. Porém, o que a gente vai ter aqui? Análises e gráficos. Só para ficar assim um título bonito, né? Vamos então cadastrar o que é entrada e o que é saída. E já para poder deixar meio configurado essas análises e gráficos, a primeira coisa que seria muito importante para mim é poder colocar o ano que a gente quer analisar as coisas. Até porque se você for usar essa planilha por bastante tempo, muito provavelmente você vai ter anos, datas diferentes cadastrados aqui nessa planilha. Então a primeira coisa eu vou escrever nessa célula, ano. Enter. E logo aqui embaixo a gente coloca o ano de referência que a gente quer ver. Posso selecionar esses dois, página inicial, aumento o tamanho da fonte, ó, centralizo as informações, vou colocar aqui bordas, aqui o ano eu vou colocar um azul, fundo de branco, e ali onde eu digito o ano eu coloco de amarelo, só para a gente não esquecer que tem que colocar ali o ano. Agora indo aqui para baixo, podemos ter aí o resumo e também o cadastro. Eu não esqueci, tá pessoal? A gente vai fazer aqui o cadastro das categorias, entrada e saída. Mas é muito importante que a gente registre certinho essas informações aqui. Então vamos começar pelo seguinte. A primeira coisa que a gente vai ter vai ser as entradas. Então, vou colocar aqui entradas, enter, e vou registrar todas as entradas que eu posso ter. Como exemplo, salário, bônus, hora extra, venda, outros, etc, etc, etc. Né? Você pode ter uma lista aqui bem grande. Agora que a gente finalizou de cadastrar as entradas, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda essa minha lista e lá em cima eu vou clicar em inserir, tabela e ok, pronto. Agora a gente tem uma tabelinha no Excel. Eu vou selecionar de novo essas informações e aqui em design, à esquerda, onde tem tabela 1, eu seleciono e escrevo entrada, enter, pronto. Entrada, o nome que eu coloquei aqui tem que estar, pessoal, igual ao nome que eu tenho aqui, para funcionar, tá bom? Mesmo nome, tem que estar igualzinho, certinho. Agora eu posso aqui do lado criar uma lista, pode ser aqui mesmo, dá um espacinho de uma coluna. Você vai colocar assim, ó, saídas, enter, pronto. E aqui você vai registrar todas as saídas que você tem, como conta de luz, aluguel, carro, comida, compras,
outros, enfim, 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 né? Vou selecionar aqui essa lista agora e lá em cima, inserir, tabela, ok, pronto, já tem uma tabelinha no Excel e do mesmo modo, em design da tabela, não se esqueça, muito importante, aqui em cima no nome, você também colocar o nome referente, saídas, Enter. Eu acho que é só saída, sem S no final, deixa eu verificar. Entrada, saída, vamos ver, tipo, é isso mesmo, sem S e sem acento. Então tem que colocar o nome certinho, tá, pessoal? Igual o que a gente cadastrou. Agora, aproveitando, deixa eu fazer o seguinte. Essa de entradas, eu vou clicar nela e design. Vou pegar aqui uma corzinha verde. Pronto. E saídas, eu vou pegar uma corzinha laranja, porque aí eu acho que combina mais. Agora que fizemos as configurações das duas listas, podemos voltar para o nosso fluxo de caixa ou planilha financeira. E aqui dentro de categoria, eu vou clicar em dados, validação de dados, qualquer valor eu troco para lista, e aqui dentro da fonte, muita atenção, eu vou colocar igual, indireto, abre parênteses, e não clique em nada, não é para você clicar, calma. Você vai referenciar essa célula aqui, ó, onde você tem o tipo. E no meu caso é a célula E5. E5. Fecha o parênteses, Enter. Automaticamente, quando eu colocar saída, vai aparecer para mim as saídas que eu cadastrei anteriormente. Quando eu colocar entrada, vai aparecer para mim as categorias de entrada. E sempre que eu cadastrar qualquer entrada ou saída nova, automaticamente esses valores vão ser atualizados, tá bom? Então, como entrada, deixa eu colocar aqui salário, por exemplo, o valor, colocar 2.000, vou clicar nesse número e então, página inicial, vou colocar aqui em dinheiro. Posso aumentar também o tamanho dessa coluna e a observação eu posso escrever alguma coisa que eu quiser. É opcional. Mas agora que a gente já configurou tudo que precisamos, vou selecionar toda essa tabelinha. Posso aqui em página inicial, no alinhamento, organizar tudo ao meio para ficar mais fácil de ver as coisas. E então inserir, tabela, ok, pronto. É isso aí, pessoal. Por que é importante sempre ficar colocando tabela? Porque sempre que você inserir uma nova data, automaticamente todas essas informações serão copiadas para a nova linha, no sentido de formatação. Vou te mostrar um exemplo. Na mesma data, 1/1 de 2026, Enter, já puxou mês e ano, ó, legal, automático. Eu escolho o tipo, se é entrada ou saída, escolho aqui a categoria e coloco aqui o valor. Observação, por isso que é importante, ó. Carro trocou óleo. Pronto, eu coloco ali, escrevo, né, do meu jeito, e é isso aí. Numa nova data, 2/1 de 2026, Enter. Mais uma vez, o mês e o ano puxa automaticamente para você, conforme a data. Coloco se é entrada ou saída, escolha a categoria e coloco aqui o valor. Pronto, é isso aí. Agora, o que vai acontecer? Tudo que a gente for registrando de entrada e saída, valor, categoria, automaticamente eu preciso que apareça aqui para mim. Na entrada e na saída, conforme o ano que eu selecionar aqui em cima. Como que a gente pode fazer isso? É isso que a gente vai ver agora. Mas antes, eu só vou dar um pequeno pause, porque eu vou preencher essa planilha, essa tabela, com mais algumas informações, tá bom? Porque assim a gente tem mais conteúdo para poder trabalhar aqui nas análises. Mas, pessoal, mesmo que você coloque 3 linhas de informação, não tem problema, porque vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? O cálculo não muda, o cálculo é o mesmo. Pronto, pessoal, cadastrei mais algumas informações fictícias aqui nessa minha planilha, e dá para ver que tem bastante coisa agora, saída, entrada, saída, valores diferentes e assim por diante. Quando eu voltar aqui agora nas análises, qual que é a ideia? Poder automaticamente saber o total que entrou de salário, de bônus, de hora extra, o que saiu de conta de luz, aluguel e assim por diante, né? Deixa eu até fazer o seguinte, essa saída está muito próximo da entrada. Então eu vou selecionar toda a saída e vou arrastar ela um pouquinho para a direita, ó. Seleciona tudo, tá bom? Aqui, ó, tudo. Aí você vai clicar na borda. Clica na borda e arrasta um pouquinho, ó. Aqui tá bom. Por quê? O que eu vou fazer? Numa nova coluna aqui das entradas, eu vou escrever total. Eu vou apertar o Enter. Mas quando eu aperto o Enter, o meu Excel, de forma automática, ele puxa a tabela para também fazer parte do total. Mas eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Tá vendo que tem esse pequeno triângulozinho aqui na tabela, no rodapé? Eu vou clicar e vou devolver para a esquerda. Clico, arrasto para a esquerda. Pronto, ó, porque eu tirei esse total da tabela.
Esse total ele não pode fazer parte da tabela, porque senão vai bagunçar a lista que a gente fez anteriormente. O que eu vou ter aqui nesse total, pessoal? Vou até aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Aqui no total, posso até colocar, né, se eu quiser, uma cor diferente. Ó. Pode até ser um tom de verde, não precisa ser igual. Ou se você quiser, você pode deixar os dois na mesma cor, de verde. Ó. Não tem problema. Aqui eu vou totalizar as entradas que eu tive. De salário, bônus e assim por diante. Então aqui dentro agora do total eu vou fazer igual soma CES. Essa é a função que eu vou usar. Então muita atenção porque agora é muito importante. 2 cliques, 1, 2. O que a função soma CES faz? Ela vai somar tudo que eu tenho na planilha? Não, porque não faz sentido somar tudo. Porque está misturado, você concorda? Tem entrada, tem saída. Então não dá para somar tudo. Tem que separar o que é entrada e o que é saída. Tem que separar o que é de um ano e o que é de outro. Tem que separar o que é salário e o que é venda. Então tem várias separações, critérios que precisamos aplicar. É por isso que eu não uso soma, e sim soma CES, porque vai somar especificamente entrada de salário em 2026. E se eu trocar o ano, trocar a descrição, tudo altera automaticamente. Soma CES, intervalo de soma. Venho aqui nas entradas e saídas e seleciono toda a coluna G, clicando aqui em cima mesmo, tá, pessoal? Pronto. Ponto e vírgula. E agora, eu clico na coluna E para selecionar o tipo. Ponto e vírgula. E aqui em cima na barra de fórmulas, eu clico e eu quero somar só o que é igual a, abre aspas, entrada, fecho aspas. Então só vai contabilizar a entrada. Mas ainda não acabou. Ponto e vírgula. Agora eu vou considerar a coluna do ano, que está aqui, ó. Ano, ponto e vírgula. E vou considerar só o ano que eu tenho aqui em análises, nesta célula aqui do ano. Muita atenção agora. Você vai apertar uma tecla do seu teclado, que é o F4. Geralmente fica aí para cima do teclado. F4, aperta agora. Por quê? Vai adicionar o símbolo de dólar, cifrão, símbolo de dinheiro, enfim, tem vários nomes diferentes, cada um fala do jeito que acha melhor, beleza? Vai adicionar antes de coluna e antes de número. Ponto e vírgula. Agora, para finalizar, temos mais uma coluna de critério que vamos considerar, que é a descrição em si. Então deixa eu voltar nas entradas e saídas, clicar na coluna da categoria que está aqui embaixo, ó. Se tiver um pouco difícil de usar, você pega essa legenda, coloca ela aqui para cima, e pronto, clica na coluna F, ponto e vírgula, e quero considerar só o que eu tenho na minha tabelinha. Calma, não clica. Nessa célula aqui, ó, que é a minha célula B10. B10. E então Enter. Legal, pessoal, 8.000. Dessa forma já retornamos aqui o salário total do ano de 2026. E se eu trocar o ano aqui em cima, colocar 2020, Enter. O valor atualiza para mim, puxando os dados correspondentes. Vamos voltar aqui em 2026. É isso aí. Agora, se eu clicar nessa célula no cantinho, clicar, segurar e arrastar para baixo, eu consigo aqui, ó, retornar o total de tudo que eu for cadastrando nas entradas. E aí já dá para saber o quanto que teve de salário, de bônus, de hora extra, de venda e assim por diante. Posso até mesmo selecionar toda essa coluna aqui do total e então, página inicial, colocar em moeda, para ficar mais organizado. Olha que legal que ficou. E como é que eu faço aqui das saídas? A mesma coisa, tá? É o mesmo princípio. A gente vai usar soma CES. Daria até mesmo para eu copiar e colar o que foi feito aqui anteriormente. Porém, eu vou fazer só mais uma vez, só para fixar melhor na nossa cabeça. Deixa eu colocar aqui, ó, total, Enter. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Vou selecionar o cabeçalho. Coloco aqui numa corzinha que eu quero, talvez um vermelho escuro. Centralizo as informações e é isso aí. Mas você está vendo um problema que aconteceu? A tabela acabou puxando e ficando grande também. Eu não quero isso, então deixa eu clicar no cantinho aqui, ó, nesse triângulo, e devolver a tabela para a esquerda, porque eu não quero que aumente. Clico, seguro e arrasto para a esquerda. Pronto, agora sim. Então aqui no total eu vou fazer de novo um soma CES. Lembrando, eu só vou fazer de novo para fixar na nossa cabeça. Mas não precisava, daria para copiar e colar o que foi feito e aproveitar a fórmula. Mas vamos lá. Igual, soma CES, 2 cliques, 1, 2 para selecionar, intervalo de soma, é o que eu quero somar, que está aqui no fluxo de caixa,
coluna G. Ponto e vírgula. Agora eu vou considerar a coluna E como meu critério, ponto e vírgula, e vou utilizar só se tiver, abre aspas, saída, fecha aspas, aparecendo, né, nessa coluna do tipo. Ponto e vírgula. Outro critério pode ser o ano, pessoal. E o ano eu tenho na coluna D, de dado. Ponto e vírgula. E o meu ano está onde? Aqui, ó, nas análises, coluna B5, aqui, ó, célula B5, na verdade. Não se esqueça de apertar aqui o F4, pelos mesmos motivos que eu expliquei anteriormente. Ponto e vírgula. Vamos voltar mais uma vez aqui nas entradas e saídas. E por fim, selecionar a categoria. Ponto e vírgula. Volta nas análises. E agora a gente seleciona a descrição que tem aqui, ó. Mas não é para você clicar, é para você referenciar a célula. F10. F10. E então Enter. Pronto. Conta de luz, R$ 647. Foi o total que tem lá na minha tabela. Agora eu vou clicar no cantinho e arrastar para baixo. Vou colocar aqui também moeda. E dessa forma a gente finalizou, pessoal. Tanto a entrada quanto a saída já vão automaticamente sendo atualizadas aqui sempre que tiver qualquer registro de entrada ou de saída. E lembrando que o ano vai ser considerado, assim como também se é entrada ou saída e também a descrição. Agora que finalizamos entradas e saídas, vamos também especificar de uma forma diferente. Eu gostaria de saber agora cada um dos meses do ano, e no caso eu vou ter mês 1, mês 2, mês 3 até o mês 12. Então posso selecionar essa sequência que eu fiz, no cantinho da célula eu clico, seguro e arrasto para baixo. Assim o Excel continua a sequência para mim. Aí eu posso ter entrada, saída e saldo, que é a diferença entre as duas coisas. Porque além da gente saber o descritivo, também vamos poder ter o total geral, do que entrou, do que saiu e do saldo, em cada um dos meses e considerando o ano que temos aqui em cima. Então como é que eu poderia fazer a entrada, pessoal? Igual, soma Cs. Soma Cs, 2 cliques para selecionar, 1, 2, intervalo de soma. O que eu vou somar? Eu vou somar tudo que eu tenho aqui nas entradas e saídas na coluna G. Ponto e vírgula. Agora eu vou considerar a coluna E, que é o tipo, como um critério, ponto e vírgula. Porém, eu vou somar só se tiver, abre aspas, a palavra entrada escrita. Ponto e vírgula. Meu segundo critério pode ser o quê? O mês. Ponto e vírgula. Aí eu volto nas minhas análises e clico no primeiro mês que eu tenho aqui, ó. Ponto e vírgula. Volto nas entradas e saídas e agora seleciono o ano que eu tenho aqui na coluna D. Ponto e vírgula. E aí eu volto nas análises e clico no ano que eu tenho aqui em cima. E muito importante, de novo, aperto F4. Pronto. E agora aperto Enter. Entrada 2.293 no mês 1, janeiro de 2026. Se trocar o ano, automaticamente também troca essas informações aqui de baixo. Deixa eu clicar na minha entrada, então, no cantinho da célula, clicar, segurar e arrastar para baixo. Porque assim eu consigo ver as entradas de todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Sim, pessoal, eu só preenchi até o mês 4. É por isso que o resto está tudo zerado. Tá certo, é isso mesmo. Aqui na entrada, deixa eu clicar nela. Eu não quero fazer tudo de novo para a saída. Lembra que eu falei que dá para aproveitar as fórmulas? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir toda essa fórmula da entrada. 1, 2. Vou selecionar tudo, pessoal. O igual, tudo. Ó. Clico e arrasto. Selecionar tudo até o final. Vou copiar utilizando Ctrl C. E depois a gente cola utilizando Ctrl V. Ctrl C. Copiei. Agora eu vou sair da célula apertando ESC. Pronto. Venho nas saídas. 1, 2. Ctrl V. Única coisa que eu vou mudar é, ao invés de usar entrada, eu vou escrever saída. Mas lembre-se, o nome tem que estar igual ao que você colocou lá no seu fluxo de caixa, tá bom? Coloca também entre aspas, que é muito importante. Saída, Enter. Legal, já está mostrando aqui a saída também. Deixa eu arrastar para baixo. E o saldo vai ser o quê? Igual, entrada, menos, saída. Enter. No cantinho da célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Vou selecionar entrada, saída e saldo. E vou colocar em moeda, dinheiro. Aí, ó, para ficar mais organizado. Vou selecionar todas essas informações aqui agora. Vou organizar ao meio. Vou colocar aqui algumas bordas. Posso selecionar os meses e colocar de uma corzinha diferente, um cinza talvez, ó. Entrada.
vou pintar de verde, com a fonte de branco. Saída, vou pintar também com a fonte de branco, porém o fundo de vermelho. E o saldo, vou pintar de azul, com o fundo de branco. Aí, ó, legal. Vou selecionar essas colunas aqui, aumentar um pouquinho também, para ficar mais fácil de ver. E beleza, pessoal, agora temos aí mais uma análise no Excel que pode ser muito útil e muito importante também. O que está faltando a gente fazer aqui, hein? Um gráfico bonitão, um gráfico moderno, para nos ajudar a visualizar este saldo de entradas e saídas. Para isso eu vou selecionar entrada, saída e saldo. Seleciono essas informações, ó, pronto. E lá em cima eu venho em inserir. Vou pegar aqui um gráfico de colunas. Vai ficar desse jeito mesmo, mas calma que a gente vai deixar ele bem mais bonito. Vou colocar ele aqui embaixo, por exemplo. Puxo ele aqui um pouquinho para a direita. Jogo ele um pouquinho para cima. E o que eu vou fazer? Um monte de coluna, tá ruim de ver as informações. Então vamos melhorar o layout, o design desse gráfico. Vou clicar com o botão direito em cima desse gráfico. E então, ao alterar tipo de gráfico, eu vou vir aqui no final, pessoal, combinação e entrada eu vou deixar como coluna, saída como coluna e o saldo eu vou deixar como uma linha. Porém, eu vou ativar esse daqui, ó, esse eixo secundário. Ok, porque assim fica mais fácil da gente visualizar a linha. É basicamente um gráfico com dois eixos. Entrada e saída a gente vê pela esquerda. E a linha a gente acompanha pela direita. Fica mais fácil de ver as informações, né? O título do gráfico eu posso colocar, por exemplo, entradas versus saída versus saldo, né? Para a gente visualizar tudo. Aqui embaixo já tem a legenda, mas você pode melhorar. Exemplo, a coluna azul representa a entrada. Então eu clico nela, botão direito, formatar série de dados. Lá na direita agora, pessoal, eu posso, por exemplo, ó, em largura do espaçamento, diminuir esse pontinho. Por quê? Porque assim eu consigo deixar mais espesso o tamanho das colunas, ó, fica mais fácil de ver. Vou também clicar aqui nos efeitos, colocar uma sombra, a primeira que eu encontrar, porque cria um efeito de sombra para a coluna, e a cor da coluna na caixinha, preenchimento, vou colocar uma cor verde, para combinar aí com o verde que a gente está usando. Agora a coluna laranja representa a saída. Então, do mesmo modo, eu vou colocar uma cor para representar a saída. Vou deixar um laranjinha mesmo, tá, pessoal? Que é uma cor que eu acho que fica melhor do que o vermelho. Mas você utiliza a cor que você quiser. Vou colocar uma sombra. Pronto. E por fim a linha. É um pouco difícil de ver a linha, né? Porque está muito fininha, não está chamando atenção. Então eu cliquei na linha, coloco aqui uma sombra para ela também. Em cores, linha, eu vou deixar a largura um pouquinho maior, talvez em 4. E vou deixar um azul mais vivo. Pronto, ó, legal, gostei dessa cor. Vou fechar essa janela. E é isso aí, pessoal. Aqui está a nossa visualização, o nosso gráfico. Porém, se você não gostou muito do jeito que ficou, professor, eu achei que não ficou muito organizado. Espera que eu vou te dar algumas sugestões. Deixa eu selecionar essas linhas 7 e 8. Tá vendo que não tem nada selecionado, só as duas linhas. Botão direito. Opa, errei, peraí. 7 e 8. Botão direito, excluir. Puxou tudo para cima. Vou pegar esse meu gráfico, jogar ele aqui um pouquinho para o canto. Só um minuto. Vou pegar essas saídas aqui, ó, seleciono. Na borda, eu clico e vou arrastar aqui para baixo das entradas. Pronto, já ficou mais organizado. E agora, esses meses, saldo, seleciono tudo aqui também. Na borda, eu arrasto eles aqui para a esquerda. Pode ser aqui, ó. Pronto. Vamos só configurar o tamanho das colunas, né? Seleciono essas três aqui e aumento um pouquinho. Agora sim, o nosso gráfico, ó, tem mais espaço para poder ser visualizado. E aí vai ficar bem mais fácil a gente acompanhar, né? O que está entrando, o que está saindo e todos esses valores. E acabou, pessoal. É assim que a gente faz uma planilha de modo simples e objetivo para controle financeiro. Entradas, saídas, categorias, valor, mês, ano, gráficos, análises. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Lembrando, quer que eu mesmo faça uma planilha personalizada para você? Entre em contato comigo, vou deixar o meu número na descrição desse vídeo, fixado aí também no primeiro comentário, e aí você consegue entrar em contato comigo, porque eu consigo te ajudar na sua demanda, tá bom? Planilhas, gráficos, controle que você precisa fazer para sua empresa, ou um controle pessoal, independente da demanda que você tenha, utilizando aí planilhas de Excel. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia
tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.